E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou aqui para iniciar uma nova série de vídeos aqui no canal Videira Verdadeira. Nós falaremos sobre os ensinamentos do presidente Thomas S. Monson. Por muitos anos, antes de existir o Vem Segue-me, nós estudamos os ensinamentos dos presidentes da igreja. É uma série de livros que falava sobre um presidente da igreja. Normalmente era um ano estudando os ensinamentos. Às vezes o presidente da igreja tinha ficado tantos anos servindo, tinha muitos ensinamentos que a gente passava 2 anos. Por exemplo, o presidente Brigham Young, eu lembro que foi 2 anos de estudo. O presidente Joseph F. Smith foi 2 anos também. E Joseph Smith também acho que ficamos 2 anos estudando. Foi maravilhoso poder estudar os presidentes da igreja, aprender sobre a vida deles, sobre os ensinamentos. E nós, para quem não sabe o que é um presidente da igreja, é o profeta, vidente e revelador dos nossos tempos, que tem as chaves necessárias para a salvação da família humana. É o profeta líder, o apóstolo sênior, aquele que dirige todos os assuntos da igreja, que fala tanto para os membros como para o mundo todo. O profeta de Deus, ele tem a mesma autoridade que Moisés, Noé, que Pedro da época passada. Então, nós somos gratos por Deus chamar profetas. Agora, temos vários profetas. O espírito de profecia está com todas as pessoas que recebem revelação. E dentro da igreja existem alguns homens que recebem especificamente o ofício de ser profetas, videntes e reveladores. Estou falando dos 12 apóstolos e da primeira presidência. Agora, o apóstolo sênior, aquele que tem mais tempo no chamado, não necessariamente mais velha em idade, mas o que está servindo por mais tempo, ele é apontado para ser o presidente do quórum da primeira presidência e presidente sobre toda a igreja, né? O sumo sacerdote presidente. E nós tivemos, depois do profeta Joseph Smith, 16 homens servindo nesse chamado, sendo que agora o presidente Russell Nelson ocupa esse chamado. Antes do presidente Nelson, era o presidente Thomas S. Monson. E nós tínhamos estudado todos os profetas, com exceção do presidente Monson e, evidentemente, do presidente Nelson. Né? Nós estudávamos os profetas que já haviam morrido. E agora nós temos a oportunidade de estudar aqui no canal o presidente Thomas S. Monson. A igreja lançou no finalzinho do ano passado este livro. E aí estou com muita vontade de estudar com vocês essas coisas, é por isso que eu estou trazendo. Hoje é mais uma aula introdutória, mas depois eu quero fazer com vocês um capítulo por encontro. E a gente vai ter toda semana vídeos aqui. E se vocês quiserem, eu vou deixar o link aí na referência, vocês podem acessar esse manual, ler e se preparar para a nossa conversa e participar junto do nosso estudo. Pode ser? Vocês topam isso? Então, beleza. Deixa eu falar para vocês sobre o presidente Thomas S. Monson um pouco. Minha experiência pessoal com ele. O presidente Monson, ele foi presidente da igreja por cerca de 10 anos. Só por um mês não completou 10 anos certinho, né? E ele foi o profeta que eu conheci assim, pessoalmente, né? Parece até que tive um papo com ele, não foi assim, mas eu vi ele, tive em lugares junto com ele. Ele dedicou o templo de Curitiba, que é o templo da onde eu fiz minha missão. Eu tive num serão apenas com o profeta, né? Com outro grupo pequeno de missionários, e foi maravilhoso. O presidente Monson é um profeta, um líder, o estilo dele, porque o apóstolo Paulo diz, há diversos tipos de ministérios e o Senhor é o mesmo. Então, os profetas, eles falam de modo diverso. O presidente Nelson, ele fala de uma maneira que é diferente do presidente Hinckley, que era diferente do presidente Monson, e assim por diante. E o estilo do presidente Monson era muito interessante. Parece que ele sempre se importava com as pessoas, com as coisas pequenas que às vezes a gente deixa desapercebido. Então, naquele serão para missionários, onde eu estava pensando em ouvir vários mistérios da divindade, grandes perguntas da alma serem respondidas, ele falou sobre amor ao próximo, sobre a importância de nós missionários escrevermos para os nossos pais, falou coisas tão simples. Eu fiquei pensando, nossa, mas ele falou coisas tão simples. É isso então? O profeta ensina coisas simples? E eu percebi que o Salvador faria a mesma coisa, né? Ele ensinaria sobre o amor que temos que ter por Deus e pelo próximo. E o presidente Monson exemplificava isso, transbordava na presença dele esse carinho e afeto pelas pessoas. Então, aqui tem um resumo histórico sobre a vida do presidente Monson.
A próxima aula eu vou falar mais sobre a vida e o ministério dele, para a gente estudar quem ele era, e aí então, na semana seguinte, nós vamos estudar o capítulo 1, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Mas hoje eu vou fazer apenas um resumo histórico de quem foi, assim, passando algumas datas importantes. Não tem todas as datas importantes, né? Com certeza, nascimento de filhos, netos, cerimônias de algum parente foram importantes, talvez pontos da carreira dele que não estão listados aqui, é só um resumo, tá bom? Então vamos lá, o presidente Monson nasceu no dia 21 de agosto de 1997 em Salt Lake City, Utah. Ele era filho de J. Spencer Monson e Gladys Condi Monson. De 1945 a 1946, ele serviu na Reserva Naval dos Estados Unidos. Época de guerra, e você vai ver que alguns dos ensinamentos dele, ele fala dessa época que ele serviu na Marinha. Em 1948, ele se formou na Universidade de Utah, no bacharelado em marketing. Ele também vai ter uma carreira, embora curta, né, porque ele vai ser chamado para ser presidente de missão e depois apóstolo bem novo, aos 36 anos, mas a carreira dele vai ser nessa área de publicidade. Ele vai ajudar bastante e vai ter bastante talento nisso. Talento que ele vai usar depois também quando está servindo no Quórum dos 12 Apóstolos. É interessante como o Senhor prepara os seus servos. No dia 7 de outubro de em 1948 a 1949, onde ele trabalha, né, nesse um ano na Deseret News, como gerente assistente de anúncios de classificados e posteriormente como gerente do departamento de anúncios de classificado. Essa é uma empresa da igreja, Deseret News. As empresas da igreja existem até hoje, né? Embora não tenha esse nome. 7 de outubro de 1948, ele se casou com a Frances Beverly Johnson no templo de Salt Lake. E o relacionamento deles é um relacionamento exemplar. Nós vamos poder estudar sobre como esse relacionamento se deu durante muitos anos, como o presidente Monson amava a esposa e como a Sister Monson amava o marido, e como são um exemplo para nós. Em 1950 a 1955, ele serviu como bispo da ala 77 em Salt Lake City. Essa ala ela tinha mais de 1.000 membros, e ele vai ter uma atenção especial com as mulheres viúvas. Nós vamos estudar sobre isso. Em 1953 a 1959, ele se tornou gerente assistente de vendas do Deseret News Press e depois gerente de vendas e posteriormente gerente geral assistente. Então ele foi crescendo na carreira bem rápido. Em 1955 a 1957, ele serviu como segundo conselheiro na presidência de estaca Templeville. Em 1959 a 62, ele foi presidente da missão canadense com sede em Toronto. Ele tem umas histórias maravilhosas. Ele era bem jovem, ele inclusive teve um filho, um bebezinho, enquanto ele estava servindo como presidente de missão. Isso não é normal. Normalmente os presidentes de missão eles já têm os filhos grandes, alguns talvez sejam adolescentes, mas eles servem numa idade já que não vão ter mais bebês. Mas no caso do presidente Monson, ele foi chamado bem novo. Quando ele voltou da missão dele, em março de 62, ele se tornou gerente geral do Deseret News Press. De 62 a 63, ele serviu no comitê missionário do sacerdócio da igreja, no comitê genealógico do sacerdócio, no comitê de correlação de adultos e no comitê de ensino familiar do sacerdócio. Sempre, então, nas publicações e na correlação da igreja. 4 de outubro de 63, ele foi apoiado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos e foi designado por imposição de mãos como membro do Quórum dos 12 pelo presidente Joseph Fielding Smith em 10 de outubro de 63. Isso daí é atípico também, porque ele foi chamado muito novo para ser um apóstolo. Em 1975 a 1968, ele supervisionou o trabalho na Igreja do Pacífico Sul. Tem muitas histórias interessantes também do presidente Monson nessa designação. Ele era um homem que adorava histórias e vários dos seus discursos, acho que todos os discursos têm alguma história interessante. De 9 a 10 de novembro de 68, ele fez a sua primeira visita a Görlitz,
na antiga República Democrática Alemã, onde ele prometeu aos membros da igreja que, se permanecessem leais e fiéis, todas as bênçãos desfrutadas por qualquer membro da igreja em qualquer outro país serão suas. Essa promessa aqui é uma profecia, e as circunstâncias eram muito difíceis daquela ocasião. O comunismo havia dividido, né? A Alemanha estava dividida em duas. Nós vamos estudar mais sobre essas circunstâncias, mas o manual faz questão de trazer essa data, 9 a 10 de novembro de 68, porque é um dos milagres que acontece pelo ministério do presidente Monson. Ele promete que eles teriam as bênçãos do templo, e de fato depois o presidente Monson ele vê um templo ser erguido naquele lugar. 72 a 85 serviu como presidente do Comitê de Auxílio de Estudos Bíblicos, que veio a se tornar o Comitê de Publicações de Escrituras. Desempenha um papel importante na publicação da edição Sud na Bíblia do Rei James em 1979, nas novas edições do Livro de Mórmon, de Doutrina e Convênios e da Pérola do Grande Valor em 1981. Esse trabalho de correlação que foi feito nessa época, que envolveu o Elder Bruce R. McCon, que envolveu o Elder Bodke Becker, e teve uma mão assim muito importante do presidente Monson. Toda a experiência que ele tinha na carreira dele, da área de editoração, publicação, foi usada pelo Senhor nessa ocasião aqui. E foi muito importante para que nós tivéssemos as escrituras que nós temos hoje, com as notas de rodapé, com referências, com explicações idiomáticas. Então, ele teve um papel de destaque nessa ocasião. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Em abril de 74, ele concluiu um mestrado em administração de empresas na Universidade de Brigham Young. Ele já era apóstolo, imagina os professores. Fica imaginando se você é professor de um apóstolo, se você ia ter coragem de dar uma nota ruim. Com todas as atribuições que ele tinha na família, na igreja, ele ainda encontrava tempo para estudar, e isso é importante. É uma lição para nós, que nós temos que perseguir, né, os objetivos educacionais. 27 de abril de 75, ele dedicou a República Democrática Alemã ao trabalho missionário. Em 29 de agosto de 82, ele criou a primeira estaca na antiga República Democrática Alemã, em Freiberg. Em 23 de abril de 83, ele presidiu a cerimônia de abertura do templo de Freiberg, Alemanha. Aquela promessa que ele havia feito aos santos, circunstâncias impossíveis, se cumpriu quando ele abriu a terra para o templo. E em 29 de junho de 85, ele participou da dedicação do templo de Freiberg, Alemanha. 10 de novembro de 85, ele foi chamado para servir como segundo conselheiro do presidente Ezra Taft Benson. E daí, ele não para mais de ser membro da primeira presidência. E por isso vai ter muitos discursos em conferência geral e em reuniões de liderança, porque ele vai estar na primeira presidência com o presidente Benson, com o presidente que vem em seguida, o presidente Hunter, o presidente Gordon B. Hinckley, e então ele se torna presidente da igreja. Então, em 5 de junho de 94, ele se torna conselheiro do presidente Hunter. Em 12 de março de 95, ele é chamado para estar junto da primeira presidência com o presidente Gordon B. Hinckley. Em 3 de fevereiro, nossa, e que primeira presidência era aquela, hein? Presidente Hinckley, presidente Monson e presidente Faust. Grandes homens no Senhor. 3 de fevereiro de 2008 é designado por imposição de mãos como o 16º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E eu lembro desse dia e lembro do momento em que na conferência geral, quando nós estávamos apoiando como novo presidente da igreja, ver o manto profético recair sobre ele. Em 10 de fevereiro de 2008, ele dedicou o templo de Harrisburg, Idaho, que foi o primeiro dos 46 templos dedicados ou rededicados durante sua presidência. 19 deles dedicados por ele mesmo, inclusive o templo de Curitiba. 10 de abril de 2008, ele anunciou a construção dos templos de Gilbert, Arizona, de Gila Valley, Arizona, e os primeiros 45 templos que ele viria anunciar durante seu tempo como presidente. Anunciou 45 templos. Tá certo que o presidente Nelson bateu todos esses recordes, mas aqui ele tinha anunciado muitos templos, tá? O presidente Hinckley foi outro que anunciou muitos templos também. Depois posso até fazer uma comparação, quem anunciou mais aí. Mas não é competição nenhuma, são grandes profetas do Senhor. E nesses 10 anos,
muitos templos foram anunciados, construídos, dedicados e abençoaram muitas vidas. 20 de junho de 2009, ele dedicou a Biblioteca de História da Igreja, usando o púlpito da antiga capela da ala 77, onde havia servido como bispo. Bonito isso, hein? Isso eu não sabia. Vou querer aprender mais sobre isso, porque eu já visitei essa Biblioteca de História da Igreja e é linda. 29 de agosto de 2010, dedicou o Templo da Ucrânia, primeiro construído na nação da antiga União Soviética, e o templo está lá apesar da guerra. 23 de outubro de 2010, realiza a abertura da Terra do Templo de Roma, Itália, que foi dedicado depois pelo presidente Nelson. Em abril de 2011, é publicado 150 milionésimo exemplar do Livro de Mórmon, ou seja, 150 milhões de exemplares do Livro de Mórmon, enquanto o presidente Monson administrava a igreja. Em 6 de outubro de 2012, aconteceu algo que mudou a vida de muitos jovens, porque a idade missionária foi alterada. Os rapazes que antes tinham que ter 19 anos para servir missão, agora podiam partir com 18, e as moças que tinham que esperar até 21 anos, se quisessem servir missão, podiam partir com 19. Teve um boom missionário, uma grande onda que veio, e muitos foram abençoados para servir. Dia 17 de maio de 2013, morreu a esposa dele, a Frances, e foi devastador para ele, era visível como ele ficou abalado. Apesar disso, ele continuou servindo com diligência. Em 5 de outubro de 2013, ele anunciou que o número de membros da igreja tinha ultrapassado 15 milhões. Em 5 de outubro de 2013, ele anunciou que o número de missionários de tempo integral havia aumentado de 58.500 para 80 mil no ano anterior. Em 29 de março de 2014, a reunião geral das mulheres foi realizada pela primeira vez como parte da Conferência Geral. Já acontecia, mas era separado. Agora aconteceu como parte. Em 5 de outubro de 2016, em honra à longa vida de serviço do presidente Monson à juventude, uma nova sede dos Escoteiros da América é nomeada em homenagem a ele, porque ele foi escoteiro, ele amava o escotismo. Em abril de 1917, depois de 53 anos falando em Conferência Geral, ele deu o último discurso dele. Em 2 de janeiro de 2018, ele faleceu em sua casa em Salt Lake City, Utah. Que grande homem foi o presidente Monson. Então, para a próxima aula, eu convido vocês a assistir, a lerem a vida e o ministério do presidente Monson. Eu também vou colocar um vídeo, se eu conseguir achar, sobre a vida dele, que está disponível no site da igreja. É um resumo biográfico. E vai ser muito bom poder estudar os ensinamentos dele. Então, convido vocês para que me acompanhem nesses estudos e que possa ser uma grande bênção na vida de vocês ao ver o exemplo de retidão, de servo valente do Senhor que foi o presidente Thomas S. Monson. Obrigado por assistirem esse vídeo. Encontro você no próximo. Até mais!